Por que invadir o Brasil foi o maior erro do Paraguai? Para entender essa questão, precisamos voltar ao século XIX, um período de instabilidade política e conflitos territoriais na América do Sul. Em 1864, o Paraguai, sob o comando de Francisco Solano Lopes, decidiu confrontar seu poderoso vizinho, o Brasil, acreditando que poderia expandir sua influência e garantir seu futuro como uma grande potência regional. Mas o que começou como uma manobra estratégica rapidamente se tornou o maior desastre da história paraguaia. Hoje, vamos explorar os detalhes desse erro fatal, os motivos que levaram o Paraguai à guerra e as consequências devastadoras que esse conflito trouxe para a nação. Para entender por que o Paraguai decidiu invadir o Brasil, precisamos voltar no tempo e analisar o contexto geopolítico da América do Sul no século XIX. Naquela época, o Paraguai, uma nação sem saída para o mar, estava cercado por grandes potências regionais: o Brasil ao norte, a Argentina a oeste e o Uruguai ao sul. Sob o governo de Francisco Solano Lopes, o Paraguai vinha se modernizando militarmente e economicamente, buscando expandir sua influência regional. Lopes admirava as políticas expansionistas de Napoleão Bonaparte e desejava transformar o Paraguai em uma potência regional. Ele acreditava que o Paraguai precisava garantir acesso ao mar e fortalecer sua posição em meio a seus vizinhos poderosos. Além disso, ele enxergava o Brasil e a Argentina como ameaças ao equilíbrio de poder na região. Para Lopes, o Brasil, que na época estava envolvido em conflitos com o Uruguai, representava uma oportunidade. O Império Brasileiro apoiava um dos lados na Guerra Civil Uruguaia, e Lopes via isso como uma interferência perigosa. Ele acreditava que, se o Paraguai não agisse, acabaria sendo sufocado pelas ambições brasileiras e argentinas. Assim, Lopes decidiu se aliar ao governo uruguaio que se opunha ao Brasil e, em 1864, invadiu o Mato Grosso, uma região do Brasil. A decisão de invadir o Brasil foi baseada em uma série de cálculos estratégicos por parte de Lopes, mas também em um profundo erro de avaliação. Lopes acreditava que o Paraguai poderia vencer uma guerra contra o Brasil e, ao mesmo tempo, forçar a Argentina a não intervir no conflito, ao ameaçar suas fronteiras. Em dezembro de 1864, o Paraguai invadiu a província do Mato Grosso, com o objetivo de conquistar rapidamente o território e enfraquecer as defesas brasileiras. A princípio, as forças paraguaias conseguiram algumas vitórias, capturando importantes pontos estratégicos, como Corumbá e o Forte de Coimbra. Contudo, Lopes subestimou severamente a capacidade de reação do Brasil e a disposição das demais potências da região de intervir. Parte 3. O erro fatal. A subestimação das potências regionais. O erro fatal de Lopes foi subestimar a força das potências vizinhas. O Brasil, que inicialmente foi pego de surpresa, reagiu de forma rápida e agressiva. Não apenas enviou tropas para combater os paraguaios, mas também começou a mobilizar recursos em grande escala. O Paraguai também conseguiu a inimizade da Argentina ao exigir passagem por seu território para invadir o sul do Brasil. A recusa do governo argentino em permitir que as tropas paraguaias cruzassem suas terras foi interpretada como uma declaração de guerra por parte de Lopes, o que fez com que ele ampliasse o conflito. Em março de 1865, o Brasil, a Argentina e o Uruguai formaram a Tríplice Aliança, um pacto militar contra o Paraguai. A guerra, que inicialmente parecia favorável ao Paraguai, rapidamente se tornou uma guerra total, envolvendo três grandes nações contra uma só. Parte 4. A queda do Paraguai. Com a formação da Tríplice Aliança, o Paraguai foi cercado por todos os lados. A superioridade numérica e tecnológica dos exércitos aliados rapidamente começou a superar o Paraguai. As batalhas mais icônicas,
como a Batalha de Riachuelo e a Batalha de Tuiuti, mostraram a bravura do exército paraguaio, mas também expuseram suas grandes desvantagens. Os anos seguintes da guerra foram devastadores para o Paraguai. As tropas aliadas avançaram lentamente, mas de forma implacável. Cidades foram destruídas, plantações arrasadas e a população civil sofreu imensamente com a fome e as doenças. A guerra, que durou até 1870, deixou um saldo trágico. Estima-se que cerca de 70% da população paraguaia foi dizimada, incluindo uma enorme quantidade de homens em idade de combate. O país, que havia sonhado em se expandir, foi reduzido a ruínas. Parte 5. As consequências para o Paraguai. O maior erro de López foi acreditar que o Paraguai poderia vencer uma guerra em várias frentes contra forças muito mais poderosas. A invasão do Brasil não apenas fracassou em seu objetivo de fortalecer o Paraguai, como levou o país à beira da extinção. Após a guerra, o Paraguai perdeu grande parte de seu território para o Brasil e a Argentina, além de sofrer décadas de ocupação militar e uma dívida de guerra impagável. A guerra também teve profundas consequências demográficas, econômicas e sociais para o Paraguai. A população masculina foi quase aniquilada e o país levou décadas para se recuperar do trauma. A invasão do Brasil, que parecia uma manobra estratégica brilhante no início, acabou sendo a sentença de morte para o regime de López e a destruição de uma nação. Conclusão. Cena final. A Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, é um dos maiores exemplos de como erros de cálculo podem levar a consequências catastróficas. O Paraguai, uma nação que buscava expansão e segurança, acabou destruído pela ambição de seu líder. A invasão do Brasil foi o maior erro de López, pois não só fracassou em seus objetivos, como também marcou o fim de um Paraguai que nunca mais seria o mesmo. Hoje, as feridas dessa guerra ainda são lembradas no Paraguai e em toda a América do Sul, como um lembrete de como os conflitos podem devastar nações inteiras. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre a história da América Latina, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo.